Foi deputado constituinte, vice-governador, um grande orador, um grande jurista, mas também gostava de retratar o cotidiano das pessoas. Hoje, vocês vão conhecer um pouco da história de Lenine de Campos Póvoas. Digo que o Lenine é um lorde inglês em Cuiabá. Tinha essas coisas em Cuiabá, mas o Lenine encarnava um lorde inglês. Então ele tinha uma postura absolutamente ereta, estudiosíssimo, falava de uma maneira pausada, com uma voz impostada. Era um lorde inglês, não tem outra definição para o Lenine. O Lenine estudou, foi mais um que estudou no Rio de Janeiro, né? Voltou para cá e começou a estudar muito as coisas daqui. A contribuição do Lenine que deu foi espantosa, ele tem mais de 20 livros publicados, mas não basicamente literatura. O Lenine era um grande pesquisador, sobretudo na área de história. Quais eram os enfoques que ele gostava de falar? Cuiabá, então ele fez trabalho sobre casarões e sobrados, ruas, ele fez um trabalho sobre a historiografia do nascimento de Cuiabá, o Legislativo, junto com o Rubens Mendonça, que escreveu um grande trabalho sobre a história do Legislativo. Ele também gostava de falar sobre isso. Ele falava muito sobre a influência portuguesa na cultura cuiabana, na cultura mato-grossense. Também era um traço muito importante, ele tem 2 livros falando sobre a interseção portuguesa na cultura do estado de Mato Grosso. E, finalmente, como não podia deixar de ser, ele era um grande orador, era um advogado, foi criminalista, então ele dividia a banca com Renato Pimenta, Gervásio Leite, Silva Freire, enfim. Depois foi deputado, você já disse, 2 mandatos, vice-governador do estado, rachou com o governador por não concordar com algumas questões administrativas e finalmente encerrou a carreira sendo ministro de contas. Nessa época não havia conselheiro de contas, né? Era ministro de contas. Se aposentou, não acabou. Lançou História de Mato Grosso, volume 1, História de Mato Grosso, volume 2, depois o volume 3. Quer dizer, era um sujeito que nunca deixou de estudar. Então foi presidente da academia, depois de... Bom, deixa eu me lembrar. Primeiro foi o presidente Mesquita, depois foi Antônio de Arruda, depois Cesário Prado e me parece que em seguida foi o Dr. Lenine. Durante 11 anos ou 12 anos ele nos conduziu na Academia de Letras. Resumindo, Lenine Póvoas por Eduardo Maon. Eu acho que é um lorde ilustrado.